Olá, estamos iniciando mais um Sindicato em Ação aqui na Rede Sul de Televisão. Este programa é uma parceria da Rede Sul de Televisão com o Sindifisco RS, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual. Aqui nós discutimos semanalmente a política, a economia, os rumos do Estado e do país. E hoje nós temos aqui conosco, para nossa alegria, nosso prazer, um grande amigo, que é João Pedro Casarotto, auditor fiscal, aposentado, especialista em finanças públicas e um dos maiores estudiosos no Brasil da questão da dívida dos estados com a União. Como vai, Casarotto? Tudo bem? Bom dia, Lac. Tudo bem? Uma alegria imensa falar contigo e participar do teu programa. Prazer é nosso. Obrigado pelas referências elogiosas aí. Olha, quem não conhece o Casarotto deveria conhecê-lo, porque ele é uma figura extraordinária que tem dedicado, depois que ele se aposentou, e até antes, mas principalmente depois que ele se aposentou, ao invés de ficar passeando, pescando por aí, ele tem se dedicado a viajar o país, conversando com auditores fiscais na Câmara dos Deputados, no Senado brasileiro, e mostrando que esses acordos com a União, que o governo federal, que o Ministério da Economia propõe, não são assim tão bons para o país. É isso mesmo, Casarotto? Gostaria que tu abrisse o nosso diálogo conversando conosco sobre o que são esses acordos e o que é a dívida com a União. Esses acordos são péssimos, tanto para o país quanto para os estados. Para os estados, por exemplo, vamos pegar o caso do Rio Grande do Sul. Em 1998, nós fizemos esse acordo com a União, onde a União passou a ser credora do Estado, porque ela comprou a dívida que o Estado tinha com os seus credores. O Estado devia para pessoas e a União disse assim, bem, eu fico com essa dívida, eu vou pagar essa dívida para vocês e vocês passam a pagar para mim este empréstimo. Esse desastre foi em 1998. Começou assim, na época nós estávamos endividados, estávamos com problemas, em função principalmente das medidas econômicas adotadas pelo próprio governo central. Por uma série de medidas econômicas, entre elas o Plano Real, e que derrubou as nossas receitas. E a outra medida econômica muito forte foi que o governo federal elevou as taxas de juros a valores estratosféricos, né? Nós temos, por exemplo, em novembro de 97, a inflação na época era praticamente zero e o governo federal pagava de taxa Selic mais de 45% ao ano. É uma coisa totalmente absurda. Como nossos títulos também estavam atrelados a essa taxa Selic, a essa política monetária da União, os nossos títulos estouraram. Eles foram lá para cima. Nós não tínhamos mais nem como pagar aquilo. E aí veio o tal de socorro que a União fez para os estados. Isso aconteceu com os estados todos. Muito bem. O tal de socorro, na verdade, era uma captura dos estados para o governo central. Na medida em que nós, então, na época, mesmo assim, com toda essa crise que estávamos enfrentando, nós gastávamos, na época, em torno de 6% da nossa receita com a dívida. E contratamos com a União uma nova dívida onde nós contribuímos a pagar 13%. Bom, se nós pegarmos a dívida daquela época e corrigirmos ela monetariamente, a gente vai verificar que essa dívida ela nunca mais desceu de patamar, ela continuou no mesmo patamar até hoje. Ou seja, nós passamos quase 30 anos pagando a dívida, entregamos patrimônio, entregamos uma boa parte da Companhia de Energia Elétrica na época, que era a mais lucrativa, entregamos uma companhia de telefonia, entregamos várias ações que o governo do Estado tinha com o próprio governo federal e continuamos a pagar esse valor extorsivo e a dívida não diminuiu nada, ela se manteve exatamente no mesmo patamar. Então, começa aí o nosso grande problema dos gaúchos, né? Consequentemente, dos brasileiros. Por quê? Porque, na medida em que você esfrangalha as finanças dos estados, você expropria os estados com esse dinheiro,
você enfraquece o Estado. E pior, aí você eleva esse dinheiro, você arrecada dinheiro, arrecada tributos para pagar essa dívida. Aí você leva essa dívida para o governo central. O que o governo central faz com essa dívida, com esse dinheiro? Ele vai pagar a dívida que ele contraiu. Muito bem. Então, se nós pegarmos os títulos que o governo federal contraiu na época para financiar essa negociação, nós vamos ver que há muitos e muitos anos eles já foram quitados. O governo federal já quitou aquele dinheiro que ele tomou emprestado. O que passou a arrecadar a partir daí é puro lucro. Muito bem. Aí o que acontece? Com esse lucro, o que o governo central fez? Ele vai pagar a dívida federal, a própria dívida federal. E o que nós verificamos com a dívida federal durante esse período todo? A dívida federal mais do que duplicou. Então, a situação é assim, é uma maneira de tirar tributos da população e passar para o sistema financeiro, que os grandes beneficiários são os bancos. No caso do Rio Grande do Sul, lá, nós tivemos, portanto, em 98, essa renegociação. Sim, veja bem, o nome dela... Casarotto, me permite, só para sublinhar, nós pagávamos com juros de 6% ao ano e nos ofereceram a grande vantagem de pagar 13%. É isso que tu falou? Exatamente. Nós gastávamos, o juro não, o nosso custo da nossa dívida, quando nós administrávamos a dívida, nós tínhamos um custo de 6% da nossa receita. Receita corrente líquida. Mas, enfim, simplificando, 6% era o nosso custo. E quando nós contraímos com a União, o nosso custo passou a ser 13%. E mais do que dobrou. E mesmo assim, pelos termos contratados, a dívida nunca baixou, ela sempre continuou exatamente no mesmo patamar, como está hoje. Não baixa nunca. E do jeito que está sendo proposto, vai continuar eterna a dívida. Veja que nós contratamos, na época, um contrato era de 30 anos. Em 98, nós pagamos praticamente esses 30 anos, a dívida continua no mesmo patamar e agora estamos recontratando por mais 30 anos. Então, e nos termos que estão sendo contratados, a dívida passa a ser eterna. E veja, nós tivemos, assim, só para dar um fechamento do que acontece, da propaganda em torno desses acordos. Em 98, o programa se chamava Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal. Vamos resolver o problema do Rio Grande do Sul. Sim, eu recordo, Casarotto, eu recordo até da capa do jornal Zero Hora, do Antônio Brito, governador de então, com o ministro da Fazenda, que eu não me recordo quem era. Talvez tu te recordes quem era. Na capa dizendo o seguinte: o Rio Grande do Sul solucionou todos os seus problemas. Exatamente. E nós estávamos com tudo resolvido. Tu vais te lembrar também, Lac, que 10 anos depois, em 2008, nós tomamos um novo empréstimo com o Banco Mundial de 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Na época, o dólar estava cotado, na época da negociação, o dólar estava cotado a R$ 1,67. Nós tomamos 1 bilhão e 100 milhões de dólares para fazer o quê? Para pagar parte da dívida com a União. E, mesmo assim, a dívida da União continuou no mesmo patamar. E a ironia do processo, como é que se chamava esse empréstimo? Programa de Sustentabilidade Fiscal para o Desenvolvimento. Veja bem, é ajuste fiscal, sustentabilidade fiscal. Aí, em 2018, eles criaram o tal de regime de recuperação fiscal, que, felizmente, o Rio Grande do Sul não entrou e agora está entrando. E será o quê? Vem de novo, o regime de recuperação fiscal. Na verdade, nada mais é do que transferência de tributos que todos nós pagamos para o sistema financeiro. Sim, Casarotto, ainda esmiuçando no início da nossa conversa aqui, qual é a origem dessa dívida? Que valores são esses? Da onde eles vieram? Sim. O Estado do Rio Grande do Sul, lá no início, ele tinha poderes de lançar títulos. Nós tínhamos condições
de nos endividarmos. O Rio Grande do Sul emitia títulos e vendia no mercado. Foi dada autorização para que os estados se endividassem. Isso foi feito com a ideia de alavancar o progresso, de alavancar, tomar empréstimo para fazer obras públicas necessárias para o desenvolvimento. Bom, essas dívidas começaram a ser roladas, todos os estados tinham essa possibilidade de emitir títulos. E nós, então, agora, com quem tomamos esses títulos? Os contratos que foram feitos com esses títulos, sabe-se lá o que estão escritos, né? Porque, na verdade, isso passa a ser muitos anos, são décadas que passaram, não havia internet, não havia possibilidade de fazer uma pesquisa para a gente conseguir pegar os contratos da época, né? Os contratos eram fechados e ficavam guardados a 7 chaves, né? Assim como são todos os nossos contratos, mesmo depois da internet, nós conseguimos fazer com que a Secretaria da Fazenda publicasse alguns contratos aí, depois de longa batalha, né? Porque não estava conseguindo de jeito nenhum. Uma grande amiga nossa, Maria Lúcia Fatorelli, tu conheces muito bem, propõe que a dívida da União, né, não apenas dos estados, mas a dívida da União também seja passível de uma auditoria, exatamente o que tu está dizendo, para conhecer os contratos e o que dizem neles, né? Sim, exatamente. Nós temos um grupo no Brasil, que a coordenadora nacional é a Maria Lúcia Fatorelli, que se chama Auditoria Cidadã da Dívida. Para quem quiser, temos um site lá muito grande, bastante amplo, tem muita informação. Para quem quiser se informar melhor, tem lá muita informação boa. Eu faço parte, no Rio Grande do Sul, do Núcleo Gaúcho da Auditoria Cidadã da Dívida. Fui o primeiro coordenador e agora faço parte como membro. E quem são essas pessoas? São pessoas que nem eu, que nem a Maria Lúcia. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos o Josué, do Tribunal de Contas, o Amaury, do Tribunal de Contas. São pessoas que se dedicam diariamente a estudar esse assunto. E nós defendemos isso. Precisamos saber, afinal das contas, para onde vai essa grana. Afinal das contas, é esse tributo que a sociedade brasileira está pagando, que nós, auditores fiscais, arrecadamos, que os auditores da Receita Federal, como a Maria Lúcia Fatorelli é auditora da Receita Federal, também aposentada, onde aqui esse dinheiro que nós fazemos com que isso entre para o governo, onde é que está indo esse dinheiro? No caso do governo central, é uma coisa mais escandalosa ainda, porque se nós pegarmos tudo o que entra de dinheiro no caixa do governo central, tanto a arrecadação quanto o que eles tomam de empréstimo com a dívida, tomaram todo esse bolo, é um bolo expressivo, que é a arrecadação de todos os tributos e mais tudo que eles tomam emprestado no mercado financeiro. A metade, exatamente 50% desse bolo, vai para o pagamento da própria dívida. Então, veja, tudo que o governo central arrecada com tributos, tudo que o governo central toma de empréstimos junto ao sistema financeiro, 50% desse valor todo, desse bolo todo, vai para o pagamento da dívida pública federal. Ou seja, Casarotto, é o sistema como um todo que é um arcabouço legal e financeiro que nos sufoca. Ao contrário do que o presidente Bolsonaro e outros tantos que pregavam que o sistema democrático é que é o problema. Não é o sistema democrático. É o sistema econômico-financeiro que sufoca o país. Perfeitamente. A nossa política monetária, ela é desastrosa. Nós temos uma política monetária, não é de hoje, são de décadas. A política monetária praticada no Brasil, ela visa o enfraquecimento do país, visa o enfraquecimento da nação brasileira. Por quê? Porque o país é muito rico. O país tem muitas riquezas naturais.
E para que os grandes empreendedores internacionais, para que as grandes trading exportadoras consigam extrair esse recurso desse país, eles precisam que o povo seja fraco, que o povo seja miserável, que o povo não tenha capacidade de reclamar. Porque tu sabes, né? Um povo carente, ele não tem poder de reivindicar, no máximo ele tem poder de esmolar. Então, a política monetária que nós praticamos no país, ela é uma política feita para deprimir o Estado brasileiro. Ela é uma política para fazer com que a gente gere miséria, porque só assim as grandes potências, nem digo potências, eu digo as grandes empresas exportadoras de commodities, essas grandes trading exportadoras, consigam tirar dos países a riqueza natural sem ter um confronto. Elas precisam deprimir. A política monetária, ela não só fala da dívida federal, que é uma coisa absurda, que a gente não consegue, inclusive, dimensionar, por isso que defendemos há muitos anos a auditoria dessa dívida, para saber, afinal das contas, em que termos elas estão sendo contratadas, quem é que está levando essa grana. Mas a política monetária também, ela diz respeito à política de juros que os bancos podem praticar no país. A política de juros que aqui no Brasil, os bancos podem praticar o juro que quer. Por exemplo, tem um banco enorme aqui no Brasil que pratica no cheque especial, no cartão de crédito, em torno de 300%, 400% ao ano de juros. Nós estamos com a inflação de 10%, está alta, estamos com 10%. Praticam no cartão de crédito 300%, 400% ao ano. Veja, está liberado, ele pode praticar o que... O cidadão que entra no sistema por uma necessidade, ele está fuzilado, ele está quebrado. Ele vai passar a trabalhar para pagar juros. Isso deprime o consumo, deprime a nossa economia. Mas não é nada. Esse mesmo banco que faz aqui 300%, 400% ao ano, ele empresta no Paraguai a 13% ao ano. Por quê? Porque o Paraguai, veja bem, o Paraguai, ele limita o valor as taxas de juros. Um banco não pode cobrar mais do que tanto por cento ao ano. No Paraguai, nós limitamos. Portugal limita. Ô, Casaroto, e uma medida dessas, uma proposta de um candidato à presidência da República desse nível, seria tomado aqui como um ataque ao liberalismo, um ataque à economia brasileira e ao direito do empresário empreender e ter o lucro. Seria algo inimaginável, aqui o mundo cairia. Porque os nossos empresários, coitados, nossos empresários são os coitados, eles não param para examinar isso. Eles não param para examinar que o mercado interno está quebrando. E, com isso, quebram eles também. O mercado interno é feito pela média e pequena empresa. Essas pessoas, quando participam de algum evento das federações, das associações, essas grandes que... Eles, no máximo, vão lá fazer uma reunião, um almoço e sair correndo porque eles precisam trabalhar. Eles não param para pensar. E aí, o que eles fazem? Eles compram essas teses furadas que os grandes, pessoas importantes, divulgam à vontade. Olha, não pode mexer nisso porque quebra tudo. Aí vem o fantasma. O pobre do nosso empresário que está lá trabalhando, pagando tributo, ele fica assustado com isso, porque ele não tem capacidade financeira de examinar esse discurso, se esse discurso é verdadeiro ou não. Os grandes responsáveis por isso, Lac, são as nossas federações, Federação de Indústria, Federação do Comércio, porque essas entidades têm capacidade de contratar pessoas para dizer, examine esse discurso, isso é verdadeiro ou não é verdadeiro. Isto é um dos nossos problemas, do nosso negócio. O nosso empresário reclama
e compra qualquer batata podre que jogam na frente dele. E não conseguem. Aí, se vem um cidadão que é funcionário público, que estuda, e que não tem interesse político, não tem interesse financeiro, não tem nada, e diz isso, mas não pode porque tu é funcionário público, tu está puxando a brasa para o teu assado. E aí, com isso, eles continuam carreando recursos para esse sistema financeiro que visa tão somente deprimir a economia do país. Veja lá que nós temos financeiras aqui no país que cobram no crédito não consignado mais de 1000% ao ano de juros. Isso não é segredo, isso não é o Casarotto que sabe. Qualquer pessoa vai no Banco Central e vai lá, o Banco Central publica semanalmente a taxa de juros praticada pelos bancos e pelas financeiras. Elas são obrigadas a informar para o Banco Central a taxa de juros efetiva, não só aquela que eles enrolam as pessoas dizendo que é só isso. Não, a taxa efetiva, que engloba tudo, as taxas, as comissões, o juro real cobrado, e eles são obrigados a informar. E o Banco Central coloca no site lá. O Banco Central coloca o valor, mas o Banco Central não limita isso. Seria uma coisa... Já houve no Brasil épocas que houve a limitação da taxa de juros. Não, lembrem bem que na Constituição de 88, a grande Constituição Cidadã, que realmente nós convivemos com essa época, nós participamos desse processo, foi realmente um momento cívico, onde a sociedade toda foi envolvida com essa discussão. Lá foi colocado taxa de juros no máximo de 12% ao ano. Estava claro, não podia, a Constituição estabeleceu 12% ao ano, não podia pagar, ninguém podia cobrar mais do que isso, 12%. Aí eles inventaram, dizendo que não, que precisava uma legislação complementar, que isso aí não era autoaplicável, e não aplicaram nunca. Aí depois veio um governo que resolveu acabar com isso. Fizeram uma emenda constitucional em 2003 que acabou com esse limite. Então, os bancos no Brasil, veja a ironia do processo, mesmo os bancos que emprestam a 300%, 400%, 500% ao ano aqui no Brasil, e que divulgam essas questões aí, que se limitarem vai quebrar tudo, jogam esse espantalho na frente das pessoas. Esse mesmo banco está operando aqui no Paraguai, aqui do lado, isso, no país que a gente às vezes até fala mal deles. Eles lá têm a coragem de limitar. O Portugal, que a gente está saindo gente do país aqui, gente para morar em Portugal, porque lá Portugal é o melhor para morar aqui no Brasil, lá também tem limite. Então, um cartão de crédito em Portugal hoje gira em torno de 15%, 16% de juros ao ano. Por que se faz essa política monetária assim? Para proteger o consumidor. E por que eu preciso proteger o consumidor? Para proteger o meu mercado interno. Eu, tendo esse consumidor ativo, eu tenho um mercado interno ativo. Por que no Brasil nós deixamos isso livre, leve e solto? Porque nós queremos, portanto, deprimir o mercado interno. Sim. E se eu deprimo o mercado interno, eu não tenho emprego, não tenho saúde, não tenho segurança. Isso nos leva para a miséria. Não tem políticas públicas decentes. Sim, você está aqui na Rede Sul de televisão, assistindo ao programa Sindicato em Ação, e hoje nós estamos conversando com o auditor fiscal aposentado João Pedro Casarotto. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos, e nesse intervalo nós vamos assistir às notícias da semana do Sindifisco RS e outros destaques com a jornalista Fabiane Flores. Vamos ao intervalo e já voltamos com o João Pedro Casarotto para responder a seguinte pergunta: o acordo com a União é a solução para o Rio Grande do Sul? Vendido para nós como a maior solução do mundo? Vamos agora dissecar esse acordo com a União. Vamos ao rápido intervalo e já voltamos. É 1 minuto e voltamos em breve.
Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. Estamos de volta com o Sindicato em Ação aqui na Rede Sul de Televisão. Hoje temos o prazer de receber o auditor fiscal aposentado, João Pedro Casarotto. Experiente, viaja pelo país inteiro palestrando sobre a dívida com a União e essas lorotas, histórias que nos contam aqui de que a salvação está próxima com o acordo com a União. Esta é a salvação para o Rio Grande do Sul mesmo, Casarotto? Absolutamente não. Absolutamente não. Vai ser um dos maiores desastres que se fará no estado do Rio Grande do Sul, é a adesão ao regime de recuperação fiscal. É um desastre, é uma infidelidade federativa sem precedentes no país. O único estado que fez isso foi o Rio de Janeiro até agora. Foi um desastre. Estão agora retomando, tentando refazer tudo de novo. Não estão conseguindo. Foi um desastre. Ministros do atual governo federal declararam lá em outros tempos, não dentro ainda já ministros neste governo, declararam que o regime de recuperação fiscal é uma falácia, era uma mentira. Ministros importantes disseram isso. Ministros importantes disseram que o regime de recuperação fiscal para o Rio Grande do Sul não poderia ser adotado, porque seria um atraso. Pois bem, nós estamos aderindo ao regime de recuperação fiscal. Ele vai passar, ele acaba definitivamente com o Estado do Rio Grande do Sul e todos os estados que aderirem, porque o Rio de Janeiro aderiu, está acabando. O Goiás está pretendendo lá, entrou na justiça, inclusive, para aderir. Alguns outros estados estão induzidos a aderir. O Rio Grande do Sul está se atirando de peito aberto nessa coisa. Não é só o governador. Sabe, o governador que a gente achava que era uma pessoa mais jovem, que queria fazer coisas novas, mais modernas. Está fazendo uma coisa arcaica, velha. Mas não é só o governador, a nossa Assembleia Legislativa aprovou isso. Sim. Não... Sim, Casarotto. A grande maioria da base do governador, que é a mesma base do MDB, do Sartori, né, é a base conhecida, conservadora, todos deram o aval para a assinatura e festejam que nós vamos assinar. Exatamente. Então, a responsabilidade é do governador, sim. Ele tem muita responsabilidade, tem muita. Mas não podemos esquecer isto. Os deputados estaduais são os grandes responsáveis por isso, como foram lá em 98, porque o governador não teria feito nada se não tivesse aprovação da Assembleia Legislativa. Como foi em 2008, a governadora não teria tomado um empréstimo no Banco Mundial se não tivesse tido o aval e autorização da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Portanto, esses nossos senhores deputados de 98, de 2008 e agora são também os principais responsáveis por isso, porque eles é que autorizam. Sim, o que diz esse acordo com a União, esse novo acordo agora, Casarotto? O que ele determina ao Rio Grande do Sul? Na verdade, não é nenhum acordo, é uma entrega
da gestão do Estado do Rio Grande do Sul para a União, que vai colocar aqui dentro, nós vamos ter aqui assinado o acordo, vai ser feito um plano de ajuste fiscal, de novo, plano de ajuste fiscal. Neste plano vão ser detalhados tudo o que o governo do Rio Grande do Sul vai dar em troca do pagamento do não pagamento da dívida por um ano, porque depois nós já começamos a voltar a pagar a dívida lentamente, até chegar ao fim dos 9, 10 anos, nós termos que pagar ela cheia. Então, em troca de um alívio no pagamento da dívida, que nós estamos questionando há anos, uma dívida que é espúria, que é mentirosa, que não poderia ser paga, que deveria ser enfrentada. Há, inclusive, um projeto de lei no Senado Federal, 561/2015, que foi assinado pelos 3 senadores da época, para revisar esse contrato. Muito bem, esse contrato que ficou mais do que provado, que foi extremamente lesivo ao Estado, esse contrato vai ser minimizado. Nós vamos começar a ter um refresco no pagamento disso. Então, em vez de nós confrontarmos esse contrato, em vez de procurarmos o refazimento deste contrato, nós estamos nos entregando e aí assinando um acordo dizendo que tudo o que aconteceu até hoje eu concordo. Tem que dizer, eu concordo com o saldo devedor praticado. Tem que dizer lá escrito, tem que assinar. O governador vai assinar, dizendo que concorda com aquilo. Casaroto, é verdade que nós teremos uma junta interventora na Secretaria da Fazenda e no governo do Estado, por consequência? Com certeza, exatamente por isso que eu digo, acabou o Estado. Pode explicar para nós o que é isso? Virão uma pessoa? Quantas pessoas virão para cá controlar o nosso caixa? Nós vamos ter, não é só o caixa, né? Que é todas as políticas do governo, é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, todos eles estarão submetidos ao controle dessas 3 pessoas. Essas 3 pessoas, veja bem, são 3 pessoas designadas em última instância lá pelo governo federal. Porém, mas quem são essas 3 pessoas? Uma delas tem que ser um auditor do Tribunal de Contas da União. Porém, o TCU, o Tribunal de Contas da União, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, arguindo a inconstitucionalidade dessa indicação. Portanto, a gente não sabe, inclusive, se esse auditor vai trabalhar ou não. O próprio TCU é contra a indicação do auditor para participar desse conselho. E outras 2 pessoas, sendo que uma pessoa será indicada pelo governo do Estado e a outra indicada pelo Ministério da Economia. Só que essas outras 2 pessoas, elas não têm um requisito, tem que ser auditor, tem que ser procurador, tem que ser juiz, tem que ser promotor de justiça, tem que ser um auditor fiscal. Não, qualquer pessoa pode ser indicada para lá. Então, veja, uma das exigências do cidadão é assim, pode ser indicado alguma pessoa que tenha experiência na recuperação de empresas privadas ou empresa estatal. Mas que loucura! Então, isso é uma loucura. Loucura. O que acontece? Eu vou poder contratar uma pessoa para ser desse... Basta que o governador indique, ou basta que o governo federal indique uma pessoa de fora do sistema, que não conhece nada. Inclusive, pode ser uma pessoa que tenha trabalhado no tal de fundo abutres, aqueles fundos que todos nós sabemos como é que eles fazem. Eles pegam o que tem da empresa, reparte em pedaços, come o que tem de bom e joga fora o que tem de ruim. Inclusive, uma pessoa que tenha experiência nesse tipo de negócio, que é muito feito aqui no país, inclusive uma pessoa dessa pode ser indicada. Eventualmente, pode até entrar um auditor, mas isso não significa dizer que o auditor não possa pedir demissão e ir embora depois. Ou não significa dizer que o governador possa substituí-lo. Muito bem. Então, essas 2, e veja, são 3 pessoas, sendo 2 que pode ser qualquer pessoa que tenha experiência nessa área financeira, e uma do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União
está pedindo para cair fora disso. Muito bem. O que eles vão fazer, eu não sei. Se o Supremo disser que é inconstitucional, vai ter que funcionar assim. O Tribunal de Contas, para não romper com o governo federal, vai fazer uma cedência de um técnico. Aí o técnico vai estar lá como auditor do TCU, mas como técnico cedido, vai fazer o que eles mandam. Porém, pior, quando vai haver a decisão é tomada por apenas 2 pessoas. Não precisa ser unanimidade do Conselho. Bom, o que vai acontecer? Essas pessoas vão examinar tudo o que for feito no âmbito do Poder Legislativo, no âmbito do Poder Judiciário, no âmbito do Poder Executivo, e examinar. Isto está de acordo com a lei complementar do regime de recuperação fiscal, que é péssima. Isso está de acordo com o plano de recuperação fiscal que o governador apresentou? Bom, não está de acordo. Sim. Não pode ser adotado. Me permite, significa que o Poder Judiciário no estado do Rio Grande do Sul vai estar submetido ao comando do Ministério da Economia. Isso o Judiciário não vai aceitar. Meu amigo, já perderam a autonomia. O Poder Judiciário fala, nós somos poderes autônomos. No momento que a Assembleia Legislativa aprovou a adesão, no momento em que o governador faz a adesão, no momento que nós entramos no regime de recuperação fiscal, a desejável autonomia do Poder Judiciário, a desejável autonomia da Assembleia Legislativa, esses poderes precisam ser autônomos, eles têm que ser autônomos. Eles perderam a autonomia. Eles precisam sujeitar ao plano. E se não estiver no plano, eles precisam informar a esse triunvirato, dar informações totais. Eles não podem esconder nada. Essas 3 pessoas vão ter as senhas de todo o processo eletrônico do Rio Grande do Sul. Tudo. Não tem uma senha para acessar qualquer informação que eles não possam ter acesso. Eles terão acesso por lei complementar, está estabelecido isso. Eles terão acesso amplo, total e restrito a todas as senhas de funcionamento do Estado do Rio Grande do Sul. Pronto. Se esse triunvirato pede para o Poder Judiciário, que tu citaste, preciso de tal informação, e o presidente do Tribunal de Justiça não emprestar essa informação, este triunvirato terá o poder de multar o presidente do Tribunal de Justiça, aplicar penalidade. Ele vai ter poder de aplicar a penalidade no presidente da Assembleia Legislativa que se negar a dar uma informação. Ele vai ter o poder de multar o próprio governador do Estado. Então, a autonomia dos nossos poderes já foram para o beleléu. Já foram para o beleléu. Não existe mais autonomia. São subordinados, sim. Mas só para fechar lá. Pois não. Este plano de recuperação que está sendo montado já foi montado há muito tempo. Eles estão retocando. Esse plano é secreto. Ninguém sabe o que está ali dentro. Esse plano vai ser entregue para o governo federal e o Poder Executivo do Rio Grande do Sul vai negociar com o Poder Executivo do governo federal e lá eles vão estabelecer o que bem entenderem. E nós vamos ser obrigados a cumprir isso. A sociedade gaúcha vai ser obrigada a pagar essa conta. E eles não divulgam. E eu venho cobrando, mas e porque se é tão bom para o Rio Grande do Sul, por que não divulgam os termos? Para não divulgar o que está sendo negociado? No governo passado, que a gente felizmente não entrou no regime. Por quê? Porque as condições do Rio Grande do Sul não eram tão ruins quanto a lei complementar exigia. A lei complementar dizia tem que ser péssima a situação. E aí o Rio Grande do Sul apresentava as suas contas e não, a situação do Rio Grande do Sul não está péssima. Aí, como o governo central não estava conseguindo captar os estados para o seu comando absoluto, eles
fizeram uma nova lei complementar, a 178, que alterou a 159, onde simplificou a entrada do Estado no regime. Permitiu. Veja bem lá, que importante isso. Pelas contas de 2020, nós, então, estaríamos agora enquadrados pela lei complementar, então, nós poderíamos aderir ao regime. Mas, se fôssemos computar as contas de 2021, o Rio Grande do Sul já não estaria mais enquadrado. Então, a situação do Rio Grande do Sul não é tão péssima. E por isso que o governador correu no dia 27, 28 de dezembro para encaminhar o regime, porque ele tinha que encaminhar o regime com base no ano anterior. Ele encaminha em 21 com dados de 20. Se ele fosse encaminhar em 22, ele daria os dados de 21. E com os dados de 21, o Rio Grande do Sul já não estaria mais, tanto é que o Rio Grande do Sul já está com superávit. Então, veja como é contraditório, como é paradoxal. O nosso Poder Executivo fala: eu estou melhorando, eu estou fazendo o Rio Grande do Sul ter, inclusive, superávit, a situação está maravilhosa, e, no entanto, está aderindo ao regime de recuperação fiscal como se a situação estivesse péssima. Muito bem detectado, Casaroto. Olha, Casaroto, nós estamos nos aproximando já do final do nosso programa e agradeço a tua presença aqui conversando conosco, com nossos telespectadores, e eu gostaria de dizer que este cenário que tu mostras é um cenário bastante assustador, um cenário que é real, porque eu conheço o teu trabalho e sei a seriedade com que tu encaras essas questões e a auditoria, o grupo lá da Fatuarelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, né, da necessidade de nós analisarmos todas as questões com muita clareza, e esses dados que tu nos revela hoje aqui para o nosso público nos deixam assim estarrecidos. Me parece evidente que com o andar dos governos, ou quem se eleja presidente, ou quem se eleja aqui no governo do Rio Grande do Sul, não conseguirá governar nesses termos, e essa assinatura de nada valerá, será apenas uma formalidade que não será cumprida, como o Rio de Janeiro não está cumprindo. Não te parece também isso? E já agradecendo a tua participação? Eu que agradeço a oportunidade de expressar as minhas opiniões e fico permanentemente à disposição de ti, Lai, e de qualquer ouvinte que estiver agora nos assistindo, queira me indagar, me questionar, não tem o menor problema. Estou permanentemente à disposição de quem quiser saber sobre isso. E sobre essa tua questão, Lac, vai resolver mudar o governador? Não, porque ele vai ficar atrelado ao regime de recuperação fiscal e pelo plano que vai ser entregue agora. Vai mudar, vai adiantar mudar o presidente da República? Em alguns pontos assim, em outros pontos assado, nós até podemos melhorar. A loucura pode ser menor ou a loucura pode ser maior. Nós até podemos melhorar, mas no atacado nós não vamos melhorar em nada. Enquanto nós não enfrentarmos, não vamos melhorar em nada, Lac. Não vamos melhorar em nada o país e não vamos melhorar em nada, e muito menos os estados, porque a tendência de centralização em Brasília é absurda. Contrariamente ao que disse lá na campanha, a campanha dizia que menos Brasília e mais Brasil, pois exatamente o contrário está sendo feito. Então, o próximo presidente da República, se não enfrentar problemas estruturais sérios, como a política monetária, que nós falamos agora, esta política monetária é destruidora, e se nós não enfrentarmos o outro grande problema, que é a exportação de commodities, que são graciosas, que as pessoas estão cavando, deixando lodo no país e levando minério limpinho para fora do país, sem pagar nada, ou pagando umas taxinhas, umas merrequinhas. Se o presidente da República não enfrentar política monetária e essa política exportadora de grãos e de minérios gratuitamente,
nós vamos continuar indo para a miséria. Nós hoje estamos com 50% do esgoto gerado no país não é coletado. E nós estamos, portanto, morando no meio do esgoto. E nós vamos piorar essa situação. Porque se nós não mudarmos esses dois palanques, os principais dois palanques, no meu entendimento, política monetária e política exportadora de grãos e de minérios, de commodities, não estou falando da exportação aqui da Marco Polo, aqui não, essa exportação nós temos que bater palma, ela sempre foi isenta, sempre foi imune, maravilha, está dando emprego, está gerando riqueza para o nosso estado, para o nosso país e para o município. Mas se nós estamos, inclusive, desindustrializando o país por causa da política monetária e por causa da política exportadora de matérias-primas. Então, Lac, se os nossos eleitos não enfrentarem isto, se o Congresso Nacional tem o grande poder em enfrentar, o Congresso Nacional pode enfrentar isso quando ele bem entende. Porque o Congresso Nacional, hoje, por exemplo, nós estamos administrando o país com emendas à Constituição. Passamos de uma centena de emendas à Constituição. Hoje, qualquer coisinha se emenda à Constituição. Mas para essas coisas a gente não mexe. Política monetária e política exportadora de commodities. O Congresso Nacional tem poder de fazer, e o próximo terá poder de fazer também. E se o presidente da República, que tem essa tal de base, essa coisa que eles juntam esse monte de deputados, de monte de senador nas suas bases, e eu sempre me pergunto, mas, cara, quando eu dei meu voto para ti, eu não dei voto para ser base, eu dei voto para tu defender os interesses do país e não para defender simplesmente o que o presidente da República determina. Aqui no Estado, quando eu votei em ti, cara, eu votei para tu ser o representante da gente, da população, pelos interesses da população, e não para obedecer o que o governador estabelece. Essa coisa de base que eles inventam, que se é tanto falado, né? Isso é um dos maiores absurdos que pode ter, porque isso acaba com o próprio poder legislativo. E como é que você mantém essa base? Você mantém essa base com as tais de emendas parlamentares. Aí você dá aquele dinheirinho para o camarada, o cara se reelege. Com isso, o que nós conseguimos? Conseguimos a eternização das famílias no poder. Sim, sim. Você não rejuvenesce, não atualiza, não bota gente nova na frente. Sim. Então, Lac, muito obrigado. Desculpe a minha... Não, olha, Casaroto, é muito importante a gente ouvir uma voz, né, entre as poucas que existem, uma voz que discorda da visão generalizada de que o acordo é a salvação, de que o liberalismo e os bancos e toda essa situação que nós vivemos é a situação inevitável e nós não podemos sair disto e é só trabalhar e esquecer as coisas que elas serão resolvidas por si mesmo. É muito importante ouvir uma voz como a tua, que traz números, que traz dados, que traz uma visão contestadora da lógica de que o caminho único é esse e fora desse caminho o país quebra. Queremos agradecer então, Casaroto, a tua participação aqui conosco, muito obrigado, agradecer também a você que nos acompanhou aqui na Rede Sul de Televisão, no programa do Sindifisco RS, e convidá-lo para a semana que vem estar conosco aqui para discutir novamente os problemas do Estado e do país. Muito obrigado e até lá.